Shalom, Renai. E hoje nós vamos começar a fazer, conforme havia visto, houve a queda de aeronave em São Paulo com uma vítima, um planador. Isso está dentro da psique humana do brasileiro, do qual tem muitas vontades aerodinâmicas de buscar novos patamares, né? Mais ou menos nesse sentido, e estão fazendo isso. Então hoje nós vamos falar sobre a previsão de hoje é queda de aeronave ao norte, por cima de escolas, há problema nas escolas, vai ter quebra nas escolas, uniões fortíssimas dentro das escolas. Vamos prestar atenção que isso está acontecendo, isso irá acontecer dentro das escolas referente ao ensino. E não deixando, né, de falar que terá queda de aeronave espacial míssil ao norte do Brasil, na Amazônia, subindo, e personalidades, segundo a visão, né, dentro do livro Paninho, nós teremos queda de aeronave ao norte e com personalidades notórias, tá bom, gente? De tempestade solar intensa, forte tempestade solar intensa ao norte, Estados Unidos e Coreia do Norte e norte do Brasil, nesse sentido. E nós vamos falar sobre a cabala do Errashid, ou seja, do medo. Nós sentimos muito nesse patamar. Por quê? Porque segundo Shimon Bar, ele foi para uma caverna, gente, Parhat, ele foi para a caverna e lá ele levou seu filho. Ficou 13 anos nessa caverna, Shimon Bar, e ele não podia ficar sozinho, ele estava com seu filho, porque era a sua descendência, a importância disso. Mas antes um pouquinho nós vamos falar sobre Abraão, o líder, né? O líder das escrituras judaicas. E nós não podemos deixar de falar um dos líderes, que o primeiro Moshe, primeiro Abraão, mas Moshe foi o mais significativo. Mas Abraão, então, Sarai teve seu filho, e ali ela pegou, e na festa, onde Abraão estava muito feliz aparecendo Isaac, todos não acreditavam e pensavam que Sarai estava mentindo, pois tinha adquirido Abraão em um mercado local. Sarai então alimentava todos da redondeza, como se ela não pudesse ter filhos devido à sua idade. E foi retirado através do Lashon Haran, que é um preceito judaico antigo, o direito dela de ser mãe na boca do povo. Então todos falavam, não, Sarai não teve filho, aquilo é um menino que ela pegou no mercado. Com isso, ela amamentou todas as crianças. Deus apareceu a ela e disse, olha, em castigo, o seu riso dentro da cerimônia, Satanás a acusou e disse, Sarai não acredita em vós, Elohim. E ela foi com o medo, através do medo, que é descrito que nós devemos ter o amor, a misericórdia e o medo. Porque através do medo, ela se refez com o Senhor, voltando às escrituras, voltando ao que ela acreditava. Por quê? Porque ela riu de Deus, ela riu de Elohim. E quando ela riu, simplesmente, ela debochou do Altíssimo. Lúcifer, né, o Satanás, o que estava ali, não se teve por menos e acusou diante a todos, porque a festa só tinha ricos. Então ela vem dizer a bênção do Senhor aos ricos e não aos pobres. E nós sabemos que o Senhor se apresenta aos humildes, aos pobres, tanto que o Filho de Deus entrou com um jumento, não podia ter sido um cavalo, um puro sangue, qualquer animal que estivesse ali.
Mas o primeiro animal que Jesus viu foi o jumento. Enfim, ela, para se castigar, ela seria a mãe de todos os judeus daquele lugar. Então ela amamenta todas as crianças pequenininhas de 86 anos para mostrar que ela estava produzindo leite. E a partir do momento quando ela produziu leite, só quem carrega um filho consegue ter uma lactação. Com 80 anos seria quase impossível. Então ela começa a amamentar todos daquela área ali e assim ganhar o seu direito à maternidade na boca do povo. O que nós temos hoje como ritual, mitzvah, o sigilo, né, congolês. Temos que ter o enigma, que não podemos sair desse tipo de questão sem, com todo respeito, ao ritual do fogo, da vela, em que você passa a vela, a chama da vela nos seus olhos para te cegar para este mundo e abrir para outros mundos. Você não precisa entrar numa caverna como Shimon. Mas Shimon disse na Cabala que nós devemos introduzir o medo, porque através do medo você tem medo de perder a roda da fortuna, como ele diz. Eu tenho medo, você também, todos nós temos, porque nós teremos a nossa bênção, e a nossa bênção sempre vem, segundo o Torá, envolvida com malefícios financeiros. Então, quando os malefícios batem na porta financeira, porque você fez um Lashon Haram e seus preceitos não estão perfeitos dentro do entendimento como se deve. Assim se faz um cozido de um ovo, bota-se num prato com água, mexe e bota uma colherzinha de café de açúcar e bota o ovo cozido ali. E você pega o ovo na colher e tente comer o ovo, simbolizando o caminho de Sara para a maternidade. Porque não é o que se faz, mas o que se fala. A língua é o chicote da carne e ela deve ser explicitamente conduzida. Se você está diante ao adversário para comer aquele ovo na colher de café, ele vai vibrar para um lado, vibrar para o outro, mas você não irá conseguir. E assim é nossa língua. Nesse preceito judaico, nós podemos entender a imensidão da profecia e dos mandamentos. Obrigada, eu sou Márcia Médio Vidente. Shimon vá para a caverna e lá ele explica a importância do pahat, do medo. Do medo dentro da cabala judaica, dos 4 principais pilares e dos 6 mais alternativos. Os 4 têm que ter: o primeiro é Shemar Israel, a falar perfeitamente. E o segundo é você ter medo e misericórdia. Obrigado.